Se você acha que todo whey protein é igual, eu tenho mais notícias. Nesse vídeo eu vou te mostrar os piores tipos de whey protein que você pode comprar. E cuidado, fica ligado que pode ter um na sua prateleira agora. Se prepara porque esse vídeo vai doer mais do que pote de creatina vazio. Nem sempre o mais caro é o melhor para o seu objetivo e nem sempre a marca mais famosa é necessário. E aí, esportistas, eu sou a Lívia, mas podem me chamar de Lives. Eu sou nutricionista esportiva, corredora e ciclista. E aqui no canal a gente fala sobre saúde, nutrição, corrida, esporte e muito mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nada e vamos lá. E o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre o que é a proteína. E para você entender por que faz sentido ou não faz tomar whey protein, você precisa entender isso. Então, a proteína, né, ela está sendo super valorizada hoje em dia e as pessoas estão cada vez mais consumindo produtos proteicos e as marcas estão fazendo cada vez mais produtos proteicos, principalmente com o marketing de contém whey protein. Então, hoje a gente vê barra de proteína, pasta de amendoim, quem nunca viu aí? Quem não lembra de algumas marcas, né, que estão fazendo tudo agora com whey protein? Porque a proteína está super valorizada. E ela vai muito além do que construir músculos. Ela tem funções nos hormônios, enfim. Então, ela é realmente importante e manter a qualidade e o aporte proteico no seu dia é importante para a sua saúde. Então, a proteína é uma molécula grande, formada por pequenos aminoácidos, que quando a gente consome essa proteína no nosso corpo, ela é digerida e o nosso corpo vai usando os aminoácidos para o que o nosso corpo precisa. Basicamente, é isso que é a proteína. Então, a gente encontra proteína em frango, carnes, ovos, leguminosas, que são as proteínas vegetais. Então, feijões, grão de bico, lentilha, para você que não sabe, são fontes de proteína também. Os peixes, que além de proteína vão ter ômega 3, que é um anti-inflamatório, então a gente tem que saber muito bem escolher também a nossa proteína. A soja possui bastante proteína e a gente tem variações de soja no mercado, né? Tem a proteína texturizada, tem a proteína isolada, tem o tofu, enfim. Para quem faz uma dieta baseada em vegetais, a soja é uma excelente opção. E os mitos que a gente ouve sobre soja, na verdade, são só mitos mesmo. E falando um pouquinho sobre necessidade proteica, porque esse assunto é importante, é aqui que vai definir se você vai precisar usar o whey protein ou não, ou seja, você vai precisar suplementar ou não. Atualmente existem várias recomendações de proteína, existem várias atualizações, estudos e existe uma muito desatualizada, que é a nossa RDA, que fala que a gente precisa no mínimo de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Porém, essa quantidade é pra gente sobreviver, não para performar. Então, para uma pessoa evitar a deficiência proteica, a desnutrição, essa é a quantidade mínima. Menos que isso, ela tem esses riscos. Então, claro que a gente não vai ficar nessa faixa, tá? Vamos utilizar fontes mais atualizadas. Para treinos de força e hipertrofia, é utilizado 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. E para quem tá em déficit calórico e emagrecimento, tem recomendações de até 2,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, se você tem 70 quilos, você vai precisar consumir 84 gramas de proteína no mínimo no seu dia. Isso é equivalente, vou simular aqui o dia de uma pessoa. Começando o dia com 2 ovos, almoço um filé de frango grelhado, no café da tarde 2 ovos também e na noite um bife médio grelhado também. Isso vai dar mais ou menos 84 gramas de proteína e nem todo mundo atinge essa quantidade. Por isso que nos intervalos das refeições, lanche, café, você pode utilizar o whey protein. Até porque, por exemplo, 2 ovos mexidos, que muita gente começa o dia assim e acha que tem muita proteína, mas vai ter de 12 a 13 gramas, enquanto o whey protein vai ter de 20 a 25, vai depender do produto que você comprar. Então, sim, pode ser interessante suplementar. E o benefício do whey protein é que, na verdade, ele tem uma grande quantidade de proteína num volume muito pequeno. Então, ajuda muita gente que não tem aquele estômago todo para sair comendo muito volume alimentar. Então, o whey protein pode ser um bom aliado. Eu sei, o rótulo do whey protein vai assustar uma galera aí, eu sei que assusta, mas nada mais é do que proteína, tá, gente? Tem mãe, pai, avô que acha que é bomba, não é bomba, gente. O whey protein é proteína. Tá, agora a gente vai falar sobre um rótulo de whey protein bom. É o que você precisa avaliar de cara ali quando você tá vendo o whey protein para você comprar. Ele precisa ter pelo menos 20 gramas de proteína na porção. Precisa ter pouco carboidrato ou nenhum carboidrato. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa diferença mais tarde. Mas um whey protein que tem por volta de 7, 6, 5 gramas de carboidrato
é um bom whey protein. E o principal, proteína do soro do leite como primeiro ingrediente. Desconfie de rótulos que tem uma lista de ingredientes muito grande. O whey protein não precisa ser tão complicado. E se você está pensando em comprar whey protein, existem vários tipos de whey protein. Aqui eu vou falar dos mais comuns e para quem serve, né? Porque às vezes você vê concentrado, isolado, hidrolisado, 3W, você não sabe qual escolher. Então aqui a gente vai saber agora qual que é o melhor para sua rotina. O whey protein concentrado. Esse tem um pouquinho de carboidrato e gordura, porque ele passa por um processo menor de filtragem. E ele acaba sendo mais barato no mercado também. E para quem que ele serve? Na verdade, é para quem tem uma dieta equilibrada, não tá contando carboidrato e gordura, né? Não tem aquela dieta restritiva de calorias. É para quem quer uma proteína com um preço bom e acessível. E não tem nenhum tipo de intolerância à lactose e nada. O whey protein isolado. Esse aí passou por um processo maior de filtragem e, na verdade, ele não vai ter nenhum carboidrato do leite. Inclusive a lactose. Então a lactose nesse processo é retirada, né? Então esse whey protein é legal para quem tem intolerância à lactose. Ou para quem tá fazendo uma contagem de carboidrato, então até o carboidrato do whey vai atrapalhar. Então pode servir para você que tá em processo de emagrecimento, tá contando calorias. Por conta do processo de filtragem, ele vai ser mais caro, tá? O whey protein hidrolisado. O que significa isso? Significa que ele tá pré-digerido, tá? Então ele tá quebradinho ali pro seu corpo só absorver. Mais fácil de absorver, a digestão é mais rápida. E na verdade, gente, esse eu só indico para pessoas muito específicas, como pós-bariátrica, pessoa que fez cirurgia, pessoa que tem algum problema gastro e ela vai precisar consumir alimentos que já estão pré-digeridos. Se você tá na academia, não tem intolerância, não fez cirurgia, não tem por que você gastar rios de dinheiro com o hidrolisado, porque o hidrolisado ele é bem mais caro. Ele não é só um pouquinho mais caro que o concentrado e o isolado, ele é bem mais caro. Então não faz sentido. E o 3W basicamente é a mistura dos três tipos de whey, concentrado, isolado e hidrolisado. Ele também pode ser uma opção legal desde que você compre de uma marca confiável e que tenha 20 gramas de proteína no mínimo, não tenha tanto carboidrato assim. Aí vale a pena você comprar. Ó, vou dar um exemplo aqui de 2 whey protein bom para vocês, tá? Um vocês conhecem com certeza, que é o whey concentrado da Growth. Sim, todo mundo fala na internet. Ele realmente é bom e muito acessível. Tem 23 gramas de proteína na porção, 4,2 gramas de carboidrato. E os ingredientes, ó, proteína do soro do leite, concentrada, é o primeiro ingrediente. Isso é muito interessante. Então, vale a pena, é uma opção mais acessível. Porém, uma questão sobre esse whey. Eu não costumo indicar, gente, muitos produtos que tem adoçante acesulfame K nos ingredientes. Porque é o pior tipo de adoçante que a gente pode ter. Em excesso, o adoçante faz mal. Não é o whey protein que vai te fazer mal, mas eu não costumo indicar adoçante sempre. Não, porque a gente já tem estudo que adoçante faz mal. Mas é um ótimo whey protein, tá? Eu adoro. Outro aqui que eu costumo indicar, que é o da Integral Médica. Esse aqui também todo mundo conhece, com certeza. Que ele tem 20 gramas de proteína na porção, 5,1 gramas de carboidrato, tá? Esses dois que eu mostrei, da Growth, da Integral, são excelentes também. Ingredientes que te enganam. Coisas que a indústria faz pra baratear o produto e você pagar mais caro. E detalhe, eu tô dizendo que a indústria faz pra ficar mais barato o produto e você ou pagar a mesma coisa ou pagar mais caro, e às vezes não é justo o valor que você está pagando. E não que não funciona como proteína. Primeiro e clássico, o whey protein com proteína de soja. E primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu consumo soja. A minha alimentação é a base de soja praticamente. Proteína texturizada de soja, proteína isolada, eu suplemento com soja. Porém, às vezes você está pagando um produto que é mais caro. O whey protein, ele é mais caro que a soja, tá? Que na verdade ele tem uma mistura de whey protein com soja e você às vezes quer pagar whey protein puro e não com soja. E eu vou dar um exemplo aqui de um produto que inclusive eu até gosto, indico, tá? Mas é só pra você ficar de olho, que é o Isolate Definition da Body Action. Ele, na verdade, é um blend de proteínas. E detalhe, eles não colocam na frente do rótulo que tem soja. E assim, gente, eu entendo, por mais que eu sou consumidora de soja, eu entendo que existem preconceitos ainda e mitos antigos da soja. Então a galera é meio pé atrás com a soja, né? Então eles não vão colocar aqui no rótulo na frente. Mas esse produto é feito com proteína do soro do leite e proteína de soja. E existem outras misturinhas também, como o whey protein com colágeno. Essa é clássica também. Tem muito whey protein com colágeno aí.
que o colágeno é mais barato, né? E eu vejo muito em barrinhas de proteína. Barrinhas de proteína a gente vê lá, né? Um marketing danado, contém whey protein, feito com whey protein, só que uma parte é com whey protein e outra com outro tipo de proteína. Isso porque se fizer só com whey protein, o produto vai ser extremamente caro e as pessoas talvez não comprariam. O whey protein com albumina também, muito clássico aqui, a albumina é mais barata, uma ótima fonte de proteína, que quando eles formam esse produto fica mais barato. Esse é o pior erro que você pode cometer ao comprar whey protein, que é comprar hipercalórico ao invés de whey protein. Sim, exatamente. Você pode estar cometendo esse erro. E o hipercalórico, vocês estão achando que vai estar lá escrito hipercalórico? Muito difícil. Geralmente ele tem um nome comercial gigantesco, né, que parece um whey protein. Inclusive, eu vou dar um exemplo de um clássico aqui, que é esse produto aqui da Integral Médica. Cara, ele se chama Nutri Whey Protein. As pessoas acham que é Whey Protein. Cara, e se você comprou esse produto, você estragou a sua dieta, principalmente se você estiver numa dieta de emagrecimento. A não ser que você esteja querendo ganhar massa muscular, uma pessoa muito magrinha, tá precisando ganhar peso. Esse produto é indicado para você sim, tá? Mas eu duvido, a maioria quer consumir só a proteína e comete esse erro. Quando a gente olha o rótulo desse produto, a gente vê que ele tem 74 gramas de carboidrato. E o primeiro ingrediente é maltodextrina, ou seja, não é proteína sólida do leite. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, assim, cuidado na hora de comprar o whey protein para ver se vale você gastar esse dinheiro, às vezes você está gastando dinheiro à toa. E agora você já sabe como escolher o whey protein perfeito para sua rotina. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nada e até a próxima.